Grande locutor de Contagem. Bom dia, ouvintes da Rádio Vida FM 87.9. É sempre um prazer, toda quinta-feira às 11 horas da manhã, esse bate-papo aqui com os nossos ouvintes. Desejo a todos e todas uma quinta-feira maravilhosa. E hoje é com muita alegria que nós recebemos aqui a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da cidade de Contagem, a doutora Célia Narras, que vai conversar com a gente sobre as eleições do Conselho Tutelar que ocorrerão nesse domingo próximo, dia 1º de outubro. Então, eu já começo aqui agradecendo a doutora Célia Narras pela presença aqui em nosso estúdio. E você que quiser fazer perguntas aqui para a doutora Célia, que quiser participar dessa entrevista, desse bate-papo, é só mandar a mensagem. Fala o telefone aí, Éder. É 031 DDD 99910 8790. Repetindo, 99910 8790 é o telefone que você vai mandar a sua pergunta para ele, Carlinhos Moura. Muito bem, e antes de ouvir o cumprimento da doutora Célia, queremos aqui fazer um pequeno relato. Essa aqui é uma grande especialista na área da criança e da adolescente, ela que é uma psicóloga e especialista em gestão de pessoas, formada pela UFMG, vem trabalhando com criança e adolescente desde 2006 e é também da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Contagem. Atualmente ela preside o Conselho Municipal do Direito das Crianças e do Adolescente, que é o órgão colegiado que, além de tratar das políticas públicas voltadas para a criança e adolescente, é o órgão também que monitora, que faz o acompanhamento, organiza o processo de escolha dos conselhos tutelares. Então, eu quero aqui cumprimentar a doutora Célia e já começando, porque o próprio Éder já fez uma confusão aqui, né, Éder Camargo? E essa confusão que o Éder fez, todo mundo faz. A diferença do Conselho do Direito das Crianças para o Conselho Tutelar. Bom dia, doutora Célia Narras. Muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio Vida FM 87.9. Bom dia Carlinhos, bom dia Éder, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui com todos vocês para a gente conversar sobre esse momento tão importante que é o processo de escolha do Conselho Tutelar, né? Que vai acontecer aí no dia 1º. Muito bem, muito bem. Doutora Célia, o que faz o Conselho Tutelar? Qual o papel do Conselho? Quantos são nossos conselheiros? Qual a atuação que esse profissional tem em relação à criança e ao adolescente? Então, Contagem tem hoje 7 conselhos, né, que vão atuar aí em todas as regionais administrativas. Aí as regionais Eldorado e Riacho são atendidas pelo mesmo conselho, né? No total, então, a gente vai ter 35 conselheiros, porque em cada conselho, cada regional, vai ter aí 5 conselheiros atuando, né? Sempre 5 conselheiros atuando. E aí, o que é a atuação do Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é aquele órgão que está ali no território para ajudar as famílias, né, assim, no alcance dos direitos da criança e do adolescente. A gente usa uma expressão, gosto muito dela, quer dizer que o conselheiro tutelar é a ponte entre o direito e a criança, né, assim. Então ele está ali para entender a situação, para requisitar os serviços públicos, para organizar os serviços no atendimento a essa criança e essa família, para garantir que os agentes que precisam atender essa criança estejam presentes. Então, se tem alguma violência, se tem algum crime acontecendo, para que os órgãos de segurança atuem ali, né? Então, o conselheiro é um grande articulador do direito, né? Assim, por isso que é importante a participação popular, para que a sociedade consiga identificar quem que é essa pessoa que conhece o território, que conhece as dinâmicas, que conhece as demandas da comunidade, né, assim, e consegue fazer essa ponte com todo mundo, né? Então, o conselheiro, ele precisa ser uma pessoa que, sobretudo, saiba trabalhar em rede, sabe articular as pessoas, sabe fomentar uma atuação conjunta, né?
Porque quando a gente está falando de direito de criança e adolescente, a gente nunca vai estar falando de um órgão único, né? A gente vai estar falando da escola, do centro de saúde, vai estar falando do sistema de defesa, a guarda, a polícia, vai estar falando das políticas de esporte, de lazer, de cultura, de meio ambiente, de acesso à cidade. Então, é importante a gente pensar isso, né? Que não é um cargo que atua numa área única, né? Assim, e uma outra coisa que é muito importante também é a gente saber que o conselheiro, ele não é quem executa. Então, não é o conselheiro que vai desenvolver o projeto, né? Assim, não é o conselheiro que vai pegar a criança ali e vai atender a criança no sentido de fazer um acompanhamento psicológico, né? Assim, o conselheiro não faz isso, ele vai requisitar o serviço que vai fazer, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente tem que tomar um cuidado, que é para pensar assim, eu vou eleger essa pessoa, porque essa pessoa, ela sabe fazer muito bem atividades de esporte, eu acho que isso é muito importante, aí o conselho vai fazer esse atendimento, o conselho não vai, ele vai fomentar, vai discutir com a Secretaria de Esporte, por exemplo, vai encaminhar as crianças para os atendimentos nessas áreas específicas, né? Então, o conselho não é o conselho que faz uma lei para dizer o que pode e o que não pode, né, Carlinhos? Esse papel tá aí com os vereadores da cidade. Então, o conselho é esse órgão que ele tá ali muito para articular os serviços que a gente tem no território para atender essa criança naquilo que essa criança precisa no seu caso particular, no seu caso concreto, né? Porque as demandas das crianças são diferentes para cada uma. Muito interessante, doutora Célia. Então, na verdade, assim, para as pessoas compreenderem, né? Na verdade, você tem um conjunto de direitos que protege as crianças e adolescentes, geralmente estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, uma criança, para crescer saudável, ela tem que ter acesso à escola, acesso à saúde, ter a proteção contra a violência, não ser explorada no trabalho infantil. Aí você tem essa figura, esse agente público, que é o Conselho Tutelar, é a pessoa que está ali acompanhando se essas políticas públicas estão sendo exercidas adequadamente. Então ela fiscaliza a atuação da sociedade, dos poderes públicos e garante o direito dessas crianças. Exatamente. É por isso que é importante que o conselheiro esteja no território. Justamente. Então as pessoas que todos nós, né, a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, todo mundo preocupa, né, em proteger as crianças. Ninguém quer que a criança seja abandonada, ninguém quer que a criança não esteja fora da escola, ninguém quer que uma criança, quando precisar de uma consulta, não seja atendida, ninguém quer que uma criança seja violentada, ninguém quer que uma criança seja explorada no trabalho ou explorada sexualmente. Então as pessoas, para fazer com que isso se torne uma realidade, ela tem um representante, que é o Conselho Tutelar, e por isso que ele é regional, não é isso? Exatamente. Então cada bairro, cada região, como você explicou, nós temos 8 regionais e cada regional vai poder ter 5 conselheiros eleitos. Então a eleição, ela mostra a importância de ser um conselheiro que seja a voz da comunidade. Exatamente. O conselheiro, por isso que a gente faz um processo de escolha do conselheiro, né? Justamente porque a ideia é que o conselheiro é esse lugar próximo das pessoas, que as pessoas podem recorrer na hora que a gente tiver uma situação que a gente está entendendo como muito delicada, né? Assim, essa criança está com alguma dificuldade, a família não está conseguindo se organizar, essa criança não está conseguindo ir na escola, né? Às vezes a gente acha que é só a criança não tá indo na escola e vai ver, tem uma série de outras coisas. E o conselho é isso que está ali perto das pessoas, né? Assim, de porta aberta para atender a população, para orientar a população e para atender as crianças, os adolescentes, para garantir que, então tá, se tem uma questão aqui com a saúde, com a educação, essa criança não está indo na escola, o que está acontecendo, né? O centro de saúde está acompanhando essa criança, essa família que está vulnerável está sendo atendida pela assistência social em algum nível, ela está acessando algum projeto, né, assim, algum projeto na minha comunidade, né, alguma instituição que atenda as crianças ali. Então, o conselho vai fazer essa discussão, sempre pensando, gente, que o que a gente precisa é promover
que essa criança tenha o acesso a esse conjunto de direitos. E é isso, né? O direito não está só na escola, né? Ele está em muitos outros lugares, né? E aí, por isso que a participação das pessoas é muito importante no processo eleitoral, no processo de escolha, né? Porque todo mundo que está no município, ele pode participar da construção desse conselho por meio desse momento que é o voto aí, no dia 1º, né? Dizendo assim, esse candidato, essa candidata que eu vou escolher, eu sei que ela é uma pessoa articulada, sei que ela entende essa lógica do direito, né? Que ela tem conhecimento da legislação, sabe convocar os serviços para fazer esse atendimento, né? Assim, é firme na discussão, pensando a criança, né? Não pensando assim, não pensando só a família ou pensando no entendimento dela, porque é muito importante isso também. O conselheiro tem que pensar na criança, no que é bom para a criança, e não o que ele acha que seria a melhor coisa, que ele faria assim na família ou coisa nesse sentido. Ele tem que pensar essa criança, essa família que precisa de se reorganizar, dessa criança que precisa voltar para a escola, como é que a gente vai fazer? Então o conselheiro ele tem que ser capaz também de fazer essa leitura aí da família. E aí a gente também que está aí, acho que o momento da eleição do conselho, ele ajuda nisso, né? Como que todo mundo pode colaborar para uma sociedade mais protetora das crianças, né? Assim, então, participar aí no processo eleitoral do dia 1º é muito importante para que a gente tenha bons conselheiros, né? Assim, dedicados, né? Assim, nessa lógica aí da proteção da criança. Muito bem, doutora Célia. Éder Camargos, quem quiser fazer pergunta para a doutora Célia, repete o telefone aí, Éder. É o 99910-8790. Esse é o telefone da rádio que arrebenta. A nossa ouvinte de todos os dias, a nossa boneca, a nossa princesa, Dona Esmeralda. Bom dia, princesa! Doutora Célia, estou atenta a essas informações. O conselho tem que ser mais divulgado. Isto mesmo, vocês estão de parabéns. Eita, coisa boa. A Juliana também está perguntando como que o Conselho Tutelar ajuda nas escolas as crianças. Como que funciona nas escolas? Então, o conselho, ele... como é que ele vai pensar? A gente vai pensar a atuação do conselho junto das escolas. Muitas vezes isso aparece muito na infrequência escolar, que é quando as crianças não estão indo por algum motivo, né? A escola e o conselho estabelecem uma comunicação, a escola vai comunicar isso ao conselho e o conselho vai verificar o que, né, assim, aí pensando, a escola já tentou, né, pelos parâmetros normais aí que a escola tem, né, de chamar as pessoas, de perguntar para os pais, né, e aí ainda assim a criança não está indo, né, aí o conselho entra em ação para poder verificar o que está acontecendo com essa criança que ela não está indo na escola, por exemplo, né, é uma questão, tem uma questão de tratamento de saúde na família que não está conseguindo ser encaminhado, o conselho vai fazer essa discussão, às vezes vai orientar de novo a família dessa organização, vai requisitar a celeridade do serviço de saúde para poder atender essa criança. E isso, doutora, né, Célia, é um ponto importante. Às vezes as pessoas acabam tendo uma visão meia equivocada do papel da conselheira ou do conselheiro tutelar, né? Como se fosse assim, uma pessoa que está lá para puxar a orelha, para cobrar, uma pessoa que está lá só para punir. E na verdade, pelo que você está explicando, o conselho vai lá para auxilia tanto a família, né, que às vezes precisa de um suporte, que está passando por um momento difícil, o conselheiro ou a conselheira que acompanha aquele caso vai dar o suporte a essa família e também um suporte para a escola, né, que ajuda a escola nos encaminhamentos e na articulação de toda aquela rede de proteção à criança. A política da criança trabalha com uma lógica de sistema ou de rede, que é o quê? A gente não consegue resolver tudo sozinho. A gente precisa do apoio de outras instituições para que isso aconteça. Então, muitas vezes, na grande maioria das vezes, a infrequência escolar está ligada com uma outra situação na vida dessas crianças. E aí o conselho entra convocando esses outros atores para garantir. E tem um direito que é muito importante a gente lembrar, que é o de convivência familiar. Ou seja, quando a gente está discutindo o direito da criança, a gente também tem que pensar que essa criança tem que estar inserida numa família, ou deveria estar inserida numa família que é capaz de cuidar dela.
aí a família não é capaz de cuidar. E a gente tem que pensar qual que é a estratégia também com a família, né? Porque essa criança e esse adolescente vão estar nessa família. Se eles não vão estar nessa, eles vão sair para ir para outra. E que também a gente tem que pensar nessa capacidade de cuidar, né? Assim, então, o conselheiro é esse apoio. O conselheiro não é a polícia da criança para punir, né? A gente já viu muito isso. Não é para punir, é para promover o direito, né? Então ele vai discutir ações como essa junto, por exemplo, dos territórios, vai fazer o atendimento da família e verificar o que é de demanda que a gente precisa organizar, né? Assim, às vezes as famílias têm dificuldade na comunicação com as escolas, mas têm facilidade de comunicação com o centro de saúde, por exemplo. Então a gente tem que fazer uma discussão com as famílias. Não, a escola é tão importante quanto o centro de saúde, o trabalho é importante sim, mas não é qualquer trabalho. Então o conselheiro, ele tá aí não para punir as famílias, né? Mas para promover o direito da criança e do adolescente. Então, junto das escolas, ele vai ser esse ator aí, né? De pensar a infrequência escolar dos meninos. Às vezes tem dinâmicas muito específicas em territórios, por exemplo, a questão da exploração sexual, como você falou. O conselho pode também, junto com a escola, promover ações de orientação. É muito comum a gente ver o conselheiro, junto com o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, e as escolas promoverem campanhas educativas, né? Campanhas de conhecimento dos direitos. É muito importante que os cidadãos conheçam seus direitos. Então, o conselheiro também tem essa prerrogativa aí de fazer essas ações educativas junto tanto das escolas quanto dos centros de referência da assistência social. Muito bem, doutora Célia. Então, nós vamos ter a eleição agora dia 1º de outubro, né? Domingo, agora dia 1º de outubro. É uma eleição que é prevista numa legislação específica, ocorre de quanto tempo? Então, a eleição do conselho está prevista em lei nacional, que é no Estatuto da Criança e Adolescente, né? Ela tem que ser realizada de 4 em 4 anos, sempre no primeiro domingo de outubro do ano seguinte da eleição de presidente. Então, tem data fixa. Então, resumindo, esse ano vai ser dia 1º de outubro, que é esse domingo agora. Todos os mais de 5.000 municípios brasileiros, os 853 municípios de Minas Gerais e Contagem vão realizar a sua eleição para conselheiro tutelar. Aí aqui em Contagem a gente tem 42 escolas que vão estar funcionando no domingo, no mesmo horário da eleição, que é de 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, para que todo cidadão que vote em Contagem, que tenha título de eleitor válido, ele possa ir votar para conselheiro tutelar aí no dia 1º. Muito bem, é de 8 da manhã às 17 horas de domingo, dia 1º de outubro. A pessoa, para votar, ela vai ter que fazer um cadastro prévio ou só ir lá na escola? Ela só precisa, primeiro, saber qual que é a escola que ela votou ano passado, a escola normal. E aí saber quem vota nessa escola, para onde que ela foi direcionada. Porque a gente tem mais escolas que funcionam na eleição do TRE. Na eleição do conselho, são menos. Aí lá no site da Prefeitura de Contagem, tá lá, Prefeitura de Contagem / Conselho Tutelar, onde votar, né? Você consegue digitar lá onde você vota, onde você vai votar no domingo, né? Tem uma cartilha também que tem todos os candidatos, que tá tudo no site, né, da Prefeitura. No Instagram da Prefeitura a gente também acha essa informação. A gente tem 70 candidatos aqui em Contagem, é um número bem grande, né? Assim, são muitos candidatos. E aí a pessoa tem que descobrir isso, onde que ela vota, para saber qual que é a escola municipal que ela vai votar. Lá no site da Prefeitura é facinho da gente descobrir isso, é só colocar o nome da sua escola que já vai dizer a escola e o endereço onde você vai votar no domingo. Então, a pessoa que quer consultar a escola que vai votar, é só consultar no site da Prefeitura, www.contagem.mg.gov.br. Lá tem a parte do Conselho Tutelar. Qualquer dúvida também, quem está nos acompanhando, a gente vai deixar o link aqui no @Carlinhos aqui do Instagram, que é do nosso programa. Então lá tem até o mapinha, você joga o nome da escola e eles vão te mostrar a escola referente e o local.
Geralmente o seguinte, as eleições serão só nas escolas municipais. São 42 escolas municipais. Quem já vota em escola municipal vai continuar votando lá mesmo. Nem todas, mas a grande maioria, sim. O que vai ocorrer de mudança é quando a sua zona eleitoral não for uma escola municipal. Por exemplo, no meu caso, eu voto no Confrade Antônio Pedro de Andrade, que é a escola estadual. Como é a escola estadual, a eleição não será lá no Confrade. Eu consultei aqui e o mapinha me mostrou que eu vou votar aqui na Escola Municipal Machado de Assis, que é a FUNEC Amazonas. É assim para todo mundo. Então, a pessoa joga lá o nome e vai aparecer o nome da escola. Então, serão eleitos 40 conselheiras ou conselheiros. São 35 conselheiros e conselheiras. Serão eleitos, desculpa, 35. 7 vezes 5, 35. Falta uma regional, não é porque é junto. Porque é junto, Eldorado e Riacho é junto. Indinho a gente vai separar aí, merece, o Riacho merece. Então serão eleitos 35 conselheiras ou conselheiros, já são 70 candidatos, não é mesmo? Então é de 8 da manhã às 17 horas. E para votar, o que a pessoa precisa levar lá no dia? A pessoa precisa levar qualquer documento eleitoral, que pode ser o título de papel, o e-título digital, a declaração do TRE, a gente está orientando porque vai facilitar, porque como a gente vai pela primeira vez usar as urnas eletrônicas do TRE, que é um super avanço, né? Aí a gente tem que habilitar pelo número do título de eleitor. Então, se a pessoa já estiver lá, facilita. E necessariamente, obrigatoriamente, um documento de identidade original com foto. Então pode ser carteira de identidade nova, né? Que a gente fala carteira de identidade, tem que olhar para a pessoa e saber que a pessoa é pessoa. Então quem tem 60 anos tem carteira de identidade quando tinha 10 anos de idade, tá na hora de trocar, né? Mas um documento de identidade com foto. Carteira de identidade, carteira de motorista, passaporte, carteira de trabalho. Tem que ter foto, numeração, filiação. Vale também documentos digitais. Então, quem tem carteira de motorista, né? Quem tem carteira de motorista digital, por exemplo, também pode apresentar. Não pode levar foto de documento. Ah, eu perdi minha carteira, mas eu tenho a foto dela aqui no meu celular. Não, precisa ser o documento original. Então, vale o documento digital, a carteira de motorista digital lá do site do gov.br vale. Mas a foto da carteira de motorista não vale, tá? Isso é muito importante. Vocês estão entendendo aí, né, pessoal? Então, levar o documento original, né? A carteira de motorista, carteira de identidade, carteira de trabalho, o original. Ou então aquele documento digitalizado no programa eGov. O Castela está explicando aqui para não ter dúvida. Não adianta você tirar uma foto aí da sua carteira e levar só a foto no celular, não. Isso, tem que levar o documento ou então o documento digital, carteira digital, que é aquele dos programas do eGov, do gov.br, né? E a senhora está dizendo uma novidade aqui, né? Porque nas eleições passadas muita gente falou que tinha muita fila, demorou demais, e aí se está trazendo uma grande novidade, que esse ano o voto vai ser na urna eletrônica, é isso? Exatamente, esse ano a gente vai votar na urna eletrônica do TRE. Então vai ser bem mais rápido, né? Então não vai ter fila, a pessoa vai chegar lá rapidinho e votar. E esclarecendo, como a gente é ouvido em várias cidades no interior, essa urna eletrônica é no caso específico de Contagem. Pode ser que o seu município, sem ser Contagem, não seja, né? Não dá pra gente afirmar, né? A gente sabe hoje que quase metade dos municípios vai usar, mas a gente não sabe qual, por exemplo. Aqui na região metropolitana tem município usando sistema próprio e município usando urna de papel, normal, né? Urna de papel. Voto impresso. Aí, o que a gente... Depende do município, né? Aqui em Contagem, esse ano nós vamos usar a urna eletrônica. Muito mas aí bem. Cada município então você tem que é morador de Contagem, eleição em urna eletrônica, viu, pessoal? Domingo de 8 às 17 horas. Aqui em Contagem nós estamos chique. Os outros municípios, aí você tem que consultar aí na sua cidade, na secretaria da sua cidade, para saber qual é o mecanismo. Doutor Éder Camargos, tem
Tem mais perguntas aí, doutor? Tem sim, Éder? o pessoal Você tá tá aí. caladinho hoje, Éder? Rapaz, eu tô Ô, aqui Éder, prestando a atenção, né? A Ayla Araújo mandou um beijão pra você. Hoje, Oh. hoje como a gente tava dando prioridade ao conselho Certo. tutelar, por isso que ela não tá aqui hoje. Mas ela tá mandando um abraço pra você, sabe de onde, Éder? Da Casa dos Artistas. Isso mesmo. Ela está lá na Casa dos Artistas? É isso aí mesmo. Um abraço, pessoal da Casa dos Artistas, a casa mais famosa de Contagem. Alô, Brasil! Você pergunta e o Carlinhos Moura responde. Hoje é a Vamos Célia lá. que responde. Hoje é a Célia. Vamos ouvir os nossos ouvintes. No momento que eu tô desempregado, precisando de uma oportunidade de emprego aí. Né? Se vocês puderem estar me ajudando aqui, amém? Né? Se puderem estar me ajudando, eu vou agradecer muito. A violência hoje em dia tá demais, né? Na escola, onde é que todas as escolas estão com problema de violência, né? E muitos, infelizmente, não vai para estudar, né? Vai poder estar atrapalhando as aulas, né? Os professores têm um entendimento de que ele está ajudando. Né? As mães muitas das vezes não João Cobaia que falou, Porto Alegre? Né? Aí o Conselho Tutelar, infelizmente, vai lá, né? Tem que estar acompanhando as mães, tem que estar acompanhando as casas, para poder ver o que está acontecendo, né? Com a família. Porque o jovem está sendo muito incentivado pelas drogas hoje em dia, né? Droga, bebida, álcool, prostituição. Então, são poucos os alunos que querem estudar, né? Então, eu acho isso daí um problema. Calor nisso, Aí o deixa Conselho hoje. Tutelar, para mim, sim, tem que estar entrando, Mas é o né, no ar-condicionado. meio disso aí, para estar resolvendo, né, a questão das aulas, né? E eu assim, apoio muito sendo também o Conselho Tutelar de estar entrando no meio da educação hoje em dia. Muito bem, doutora Célia. É isso que eu penso. Ele sobre... O nosso ouvinte toca num ponto importante que a senhora já até mencionou, que é a questão da violência na escola, e o conselheiro, a conselheira, ela tem um papel muito importante em ajudar a mobilizar toda a sociedade para combater isso, não é mesmo? É importante. E o Conselho Tutelar também dá de parabéns também, porque estão em cima aí querendo pôr o povo para estudar e aprender. Ô Carlinhos Moura, bom dia, meu amigo, como é que você tá? E a loura gatíssima tá aí junto com você? Bom dia pra loura bonita aí também, bom dia meu amigo, tamo junto, e esse calorão, Carlinhos? Misericórdia, deu uma chuvinha essa madrugada, ficou foi pior, viu? Que tá quente com o você tá doido, nós estamos derretendo. A educação é fundamental, é importante sim aí, viu gente? É importante, né, para o jovem crescer bem estruturado, né, para conseguir um emprego, né? Eu mesmo, eu parei na 8ª série, e na época eu não tinha condição de ter nenhuma casa para me morar. Então, infelizmente, eu tive que encerrar até mesmo as minhas aulas, porque tinha que trabalhar, né, tinha que correr atrás de emprego, e hoje em dia não tá fácil. Né? Então, infelizmente, né, no dia da vez tem muito jovem que para os seus projetos, para os seus sonhos da escola por causa disso, né? Por problemas de família, por problemas pessoais, né? Muito bem, muito bem. Eu não vou te falar não, eu vou na casa do meu sogro aqui, sabe? Eu tô aqui de favor, porque agora eu não tô tendo nem condição de alugar uma casa, porque o trem tá feio, o negócio tá complicado, né? Em questão de trabalho, você resume isso tudo aí já. Também. E não deu certo, né? Não sei o porquê, o motivo, não consegui ficar, né? Não deu certo. E a gente sabe que não tá fácil, né? Mas Deus, ele tá no controle, Deus sabe de tudo, né? Eu peço a Deus que venha abençoar o dia de cada um aí, amém? Desde o prefeito, de todos os órgãos aí, desde o pessoal da rádio aí. Que Deus venha abençoar a vida de todos aí, amém? Muito obrigado aí. Muito bem, Célia. Você viu aí os ouvintes, a grande preocupação nisso, a questão da violência na escola, a questão também da criança crescer com oportunidades para que posteriormente, além o de jovem ter, aprendiz, né? Além de ter uma boa educação, quando em fase adulta ele poder, que é a grande questão, quando a criança ela tem o tempo disponível tanto para brincar como para estudar, ela vai crescer um jovem mais equilibrado e vai estar mais preparado para os desafios da vida adulta, não é mesmo? É isso mesmo, acho que por isso que a gente aposta tanto na educação, né? É importante que a gente entenda que a educação, a gente sempre pensa muito na educação nessa hora e pensa no impacto que a escola sofre com essas cenas de violência que não são só da escola, né? A gente hoje
vê aí, principalmente depois que a gente voltou aí da pandemia, alguns indicadores de violência cresceram muito, né? Então, por isso que a gente fala assim, não é só a escola. Então, quando o conselho vai atuar, ele não pode atuar só na escola, ele tem que atuar na escola, ele tem que fazer uma discussão com a assistência, tem que pensar a saúde, porque é tudo isso junto, né, nessa rede de cuidado, inclusive a gente, enquanto sociedade, né, a gente não comprar, por exemplo, o trabalho infantil, né, assim, a gente não fazer uso de mão de obra de criança, a gente não fomentar aí a exploração sexual. Então, a sociedade também tem um papel na proteção, né? E é isso tudo que a gente pensa quando a gente pensa em proteger as crianças, promover as crianças, né? A escola, de fato, é um lugar central nessa discussão, mas ela não vai fazer isso sozinha. É importante que a comunidade também se envolva no cuidado da escola. E aí entra muito o conselho também nessa promoção dos espaços coletivos, né? Então, por isso que é importante que a gente esteja lá, gente, domingo, dia 1º, votando, conhecendo os candidatos, né? Fazendo uma escolha aí de quem que a gente acha que pode atuar nesse ponto aí da promoção. E aí tem um lado interessantíssimo, Célia, e para quem está nos ouvindo, às vezes não tem essa visão. O conselheiro ou a conselheira, ele tem um papel tão importante, é uma tarefa muito nobre, uma tarefa muito difícil, porque não é qualquer um que pode ser conselheira. As pessoas, você falou que serão 70 candidatos, né? Esses 70 candidatos, eles passaram por uma peneira, né? Por um filtro, eles tiveram que fazer uma prova, né? Uhum. Só vai disputar nas urnas aqueles conselheiros que foram atestados a sua qualificação profissional, o conhecimento da legislação voltada para criança e adolescente, a pessoa que tem a capacidade de conhecer as leis, de conhecer o funcionamento da rede de proteção. Então, antes do conselheiro chegar até as urnas para ser escolhido pelo povo, ele passa por esse filtro, por essa peneira. Então, são pessoas, esses 70 candidatos, são pessoas altamente qualificadas, né? Atestadas, pessoas que têm experiência, que têm conhecimento. E agora essa última fase, que é a fase da escolha, que o cidadão e a cidadã, o morador e a moradora, o pai de família, a mãe de família, ao a gente ir às urnas, o nosso papel é justamente escolher um que conheça ainda mais aprofundadamente a região, né? A comunidade, os conflitos da comunidade, as demandas da comunidade. Porque às vezes você pode ter uma pessoa que tem um alto conhecimento teórico, conhece tudo de lei, de legislação, conhece tudo dos direitos da criança e do adolescente, mas às vezes, se ele não conhece bem a sua comunidade, às vezes ele pode ter alguma dificuldade na hora de fazer os encaminhamentos das demandas. Então, por isso que a escolha, o voto do morador e da moradora é muito importante, porque esse voto vai qualificar ainda mais o conselheiro ou a conselheira que será escolhido no domingo, dia 1º, não é isso? É isso mesmo, né? Assim, a gente tem que pensar que eles precisam ser pessoas que conheçam as nossas comunidades, conheçam o município, né? Certo. Eles já passaram, é isso mesmo, a gente tem, quando a pessoa vai se candidatar para conselheiro, ela tem que ser uma pessoa que já trabalhou na área da criança, né? Assim, ela tem que ter um conhecimento da legislação, elas passam por prova para pensar, para a gente apurar aí o conhecimento da legislação, e a gente sabe que a área da criança... É todo um preparo, né? Tem todo um preparo, e aí tem um curso também para a gente poder fazer uma discussão de orientação, para conhecer toda a oferta da política, porque às vezes a gente atua, gente, dentro de uma área, sempre tá lá, dentro da educação, a gente é professor, a gente conhece bem como que funciona a escola, né? Mas o conselheiro tem que saber como funciona a escola, como funciona a saúde, como funciona a assistência social, como que funciona o esporte, como que funciona a previdência, como funciona a profissionalização, o jovem aprendiz. Para quando a pessoa foi eleita, chega lá, tá bem informada, bem ensinada e dá conta do recado, não é isso? Exatamente, ela tem que saber... O pessoal tá falando de violência nas escolas aqui, vamos ouvir de novo o pessoal, Carlinhos. Nas escolas aí, ó, o Conselho Tutelar pode ajudar, para mim, do meu ponto de vista, pode ajudar esse é outro. Colocando guardas municipais dentro da escola. É o mesmo cara, só que o outro fala, entendeu? Botando guarda municipal dentro da escola, para estar olhando o que está acontecendo dentro das escolas, né? Porque aí melhora um bocado, né? Na minha opinião, sim, melhora um bocado aí, né? Se colocar as guardas municipais dentro das escolas,
fixo, né? Não vai ficar só um dia ou outro, mas sim ficar fixo. Carlinhos Moura, eu peço que você venha dar mais atenção para os pessoal aí, do jovem aí, né, que precisa de emprego aí, meu filho. Vaga de serviço, vaga de emprego, né? Você tem que mandar um dê mais auxílio para atenção você. pro pessoal de periferia, né? Que não tem muita educação em casa, né? De escola. E tem muito jovem desempregado aí, né? Abre uma vaga aí, rapaz. Ajuda o povo aí a trabalhar aí, meu filho. Porque, né, a gente sabe que não é fácil também para os prefeitos aí, né? Tá administrando, não sei lá, né? Vamos falar assim, uma cidade grande igual Contagem, né? Contagem é grande, mas tem muita pessoa que precisa crescer junto com o nosso bairro aí, né? Com o nosso... Muito bem. O John aí sempre preocupado com essa questão do primeiro emprego e da segurança. Lembrando que aqui no Projeto de Vida nós temos vários projetos de cursos profissionalizantes. Então quem quiser fazer um curso profissionalizante pode procurar aqui o Projeto de Vida, pode ligar para cá no 3361-7526. Tem várias opções de formação profissional, nós ofertamos. E o melhor isso que é tudo aqui, gratuito, né? Tudo gratuito. E lembrando também da formação profissional, nós temos a melhor fundação de ensino, que é a FUNEC, tem 50 anos, a melhor escola pública de Minas Gerais, que está com inscrição aberta para o curso técnico profissionalizante. Isso nós vamos tratar num momento bem específico. Então eu quero aqui, já encerrando o nosso bate-papo com a doutora Célia Narras, primeiramente agradecer muito a presença dela, parabenizar pelo trabalho que tem feito no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, agradecer por esse esclarecimento importante. Eu queria, doutora Célia, agora a senhora despedir aí dos nossos ouvintes e que a senhora fizesse o último apelo. A questão é, eu pergunto para a senhora, eu me coloco, por que no domingão, dia 1º de outubro, um solão bonito, né? Todo mundo querendo ir para uma piscina, para uma praia. Para uma praia não, que nós não temos praia aqui, né? Tem sim, temos sim. Tem vários. Temos, o Praia Clube. O Praia Clube. A pergunta é, e eu queria que a senhora encerrasse a sua participação assim, nos convencendo. Qual a importância mesmo? Me fala assim, para cada um ouvinte, para cada pai, para cada mãe que está nos ouvindo, para cada maior de 18 anos, que tem que ser maior de 18 anos, maior de 16, né, se tiver o título, né? Qual a importância e por que eu deveria comparecer lá na urna, escolher um candidato ou uma candidata? São 70, todo mundo deve saber os nomes aí, no site da prefeitura tem o nome de todos os candidatos e os números. Qual a importância e por que eu devo mesmo ir lá e escolher um conselheiro ou uma conselheira? Que isso vai ajudar as nossas crianças e os nossos adolescentes? Eu acho que é justamente porque a gente se preocupa com eles, cara. Eu acho que o voto nosso, a escolha nossa, ela fala da nossa ocupação e do nosso cuidado com as nossas crianças e com nossos adolescentes. E daí a gente também pensar que a gente, quando faz isso, não está falando só do meu filho, ou da minha filha, ou da minha sobrinha, ou do meu neto, né? A gente está se comprometendo enquanto uma sociedade para que todas as crianças tenham uma oportunidade de ter uma vida digna, né? De ter uma vida prazerosa, de poderem se preparar para uma vida adulta com qualidade, com dignidade, com respeito, né? Ter acesso ao mínimo, né? Porque a gente muitas vezes vê as crianças que não têm acesso ao mínimo, não têm acesso a uma casa digna, não têm acesso a uma educação, e a gente fica indignado, né? É na eleição do conselho que a gente colabora com isso também, né? Assim, acho que é muito importante que a gente pense que a responsabilidade pelo cuidado de cada criança é coletiva. E é nesse momento da eleição do conselho, é também nesse momento da eleição do conselho que a gente se coloca aí nesse lugar de garantir um futuro melhor para cada uma das crianças que mora aqui em Contagem. Muito bem, nós agradecemos, doutora Célia Narras, presidente do Conselho Municipal de Direito das Crianças e Adolescentes. Lembrando, nesse domingo, 1º de outubro, de 8 às 17 horas, você, para votar, é levar o título de eleitor e um documento oficial com foto. Faça a consulta do local da sua votação no site da Prefeitura Municipal de Contagem,
www.contagio.mg.gov.br. Consulte aqui também no site da rádio, no nosso Instagram, a gente vai estar divulgando. Quero nessa oportunidade convocar você, pai, você mãe, você jovem, você trabalhador, faça o seu dever cívico, compareça às urnas, escolha a sua conselheira, o seu conselheiro, e nesse momento também desejamos a todos os candidatos muita sorte, a gente deseja que todos saiam bem e que todos possam cumprir o seu papel. É isso aí, o Conselho Tutelar é fundamental para defender as nossas crianças e os nossos adolescentes. Enquanto eu despeço aqui da doutora Célia, o Éder vai colocar uma música aqui no nosso intervalo. Muito obrigado, viu, doutora? Alô, Brasil!